Terceiro livro. 1. Havia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos, príncipe dos judeus. Maia era a sua linhagem, Maia o seu coração. Seus pensamentos eram do Maiabe, não eram pensamentos de barro. Chorava lágrimas vivas. E era austero na virtude para aumentar os tesouros do Senhor, e procurava ser justo, pois consumia-lhe o anelo de fazer viva sua fé. E seu pranto era pranto de lágrimas vivas, como só pode chorar um bem-aventurado que não é rico em espírito e que anseia o espírito que anima a vida no reino dos céus, que é a sagrada terra invisível do Maiabe. E pensava neste espírito que é a chama que pela luz ilumina o santo beijo da princesa Saknicuté, e seu coração dizia, quando pensava nela, porque ele também queria ser ânfora viva para servir a ela, prova-me que teus lábios não foram feitos para ser beijados, e eu te provarei que as trevas são a luz. Santo e sagrado era o anelo deste homem, pois não queria tesouros do céu para si, mas para servir o grande Senhor oculto, ao muito elevado, ao eterno. Por isso Nicodemos também buscou a água viva que havia na taça do Santo Senhor Jesus, pois também havia entendido que o caminho que ele trilhava abrangia um vasto reino dentro e fora deste mundo. E que somente bebendo essa água viva, poderia entender o mistério das 7 gerações, evitar o juízo com 7 palmos de terra encharcada, morrer e renascer. Para entender e conhecer o homem e para vivificar o homem verdadeiro, príncipe dos céus e herdeiro da terra, é preciso entender a harmonia das 7 santas gerações do grande descendente, do muito elevado, o eterno Pai nosso que está nos céus. E neste novo Catum, desde o Oriente tem chegado aos de linhagem Maia a palavra eterna do Norte que não é palavra poente e que não tem sul. Para que seja entendida e logo compreendida pelo cérebro e no coração dos homens da linhagem Maia. É a palavra eternamente verde, e este Catum será o Catum da primavera eterna para uma geração, mas deixará murmúrios nos corações de outras. É a palavra que junta as 24 folhas negras com as 24 folhas amarelas na árvore da vida, e que faz o balsé, fio a fio com que se tece as vestimentas para as santas bodas do céu. Assim pois, o que virá é um gigante da pequena Cozumel, cuja geração é uma árvore de tantas ramas como 8 vezes 3, tem o poder, o amor e o saber de todos os planetas. Por isso são os senhores da terra, mas não são deuses. Porque a sua geração é somente o começo da regeneração e até então de baixo para cima para fazer o do meio, e seu alimento é o alimento do sol. E juntará 12 ramas de folhas negras com 12 ramas de folhas amarelas, e então para ele a árvore da vida será de 4 vezes 3. E virá o palma com o tempo e o alimento do sol. Haverá de estenderem-se as asas do sagrado Kukulkan, a serpente emplumada que o homem há de levantar no deserto, golpeando a pedra na escuridão e acalmando a sua sede com a água do cenote sagrado. Assim terá ele a potestade de Tzikbentan, palavra que é necessário obedecer, pois é a palavra de Aua, o que governa todas as gerações do grande descendente, desde o Catum onde tudo começa a andar em 3. Assim como há 7 grandes gerações no total, criadas pelo muito elevado, o Eterno quando fez o grande descendente, assim em cada geração há pequenos descendentes, e também muitos pequenos descendentes. E em todos há também 7 gerações. E há 7 tempos, 7 medidas, e em cada uma há novamente 7. Cada pequeno descendente é parecido com o grande descendente. Pequeno descendente é o homem, e está na 6ª geração, e leva consigo medidas para medir os tempos da 5ª, da 4ª e ainda da 3ª gerações, se da pura água do cenote sagrado faz seu vinho de balsé, se quando come de sua plantação come também a palavra do grande gerador, que disse, eu sou Deus. Como era em Ecalpetem muito antes da chegada dos Dizulis. E como também ocorreu em Ecalpetem, assim também havia ocorrido lá na terra do Maiabe de Jesus, cujo xixim era Jerusalém. A voz da princesa Saknicuté havia se perdido ali também pela mesma loucura dos sacerdotes. Havia se perdido a sabedoria de seus corações e já não havia mais misericórdia em seus cérebros, e sua alma já não comia o alimento do grande sol que ilumina todos os mundos e dá vida a todos os sóis.
Muitos eram aqueles que anelavam, e podiam ser contados os que indagavam. Deserto estava esse Moabe onde há sabedoria. Poucos gigantes haviam na pequena Cozumel, naquele remoto continente. Como agora em Maiapã. Todos queriam servir-se a si mesmos, poucos queriam servir ao Senhor. Nicodemos era um dos poucos. E ardiam, abrasando em seu coração, as sagradas palavras que havia escrito com potestade de te executar então o santo Senhor Moisés, em seu catum de luz. E estas palavras eram: porque este mandamento que eu te intimo hoje nem te está oculto nem está longe não está no céu para que digas, quem subirá no céu por nós e nos trará e nos representará para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para que digas, quem atravessará o mar para que nos traga e nos represente, a fim de que o cumpramos. Porque muito próximo de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração, para que a cumpras. Olha, eu tenho colocado diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Assim havia escrito o santo Senhor Moisés, pau a que comia o alimento do grande sol que ilumina todos os mundos e dá vida a todos os sóis. E estas palavras haviam se escrito no coração de Nicodemos. Mas os homens de seu catum só comiam palavras, e não comiam o alimento do sol nem do grande sol. Não tinham fome e não tinham sede da palavra do Moabe de sua terra. Mas Nicodemos tinha fome e tinha sede. E indagava. Por isso em seu pranto, repetia em secreto à princesa Saque-Nicoté: prova-me que teus lábios não têm sido feitos para ser beijados, e eu te provarei que as trevas são a luz. A luz tem vindo outra vez pelo oriente na palavra do norte, para que quem ouça veja não tenha poente e não tenha sul, e o eternamente verde, se por sempre em El, e El. Indaga pois com diligência, porque o formoso céu do Moabe está sempre aberto para quem está pronto. E pronto está quem indaga e não desmaia. Assim pois indagou Nicodemos, e seguiu a voz do destino, e viveu seu destino e não fugiu dele. 2. Por seu destino inteirou-se um dia acerca do rabino de Nazaré, Shilom Bálamo da Galileia, que falava do grande Senhor oculto chamando-o de seu Pai que está nos céus. Era o santo Senhor Jesus que subia na árvore da vida e ensinava a subir. A voz de seu destino chamou-o secretamente em seu coração, e Nicodemos secretamente foi ver ao Shilom Galileu, porque sabia que nele havia palavra de verdade. Débil era a luz da terra nessa noite, grande era a luz do céu. Grande era a chama de amor no coração do Nazareno, grande era o anelo de luz no coração do fariseu. E foi um fio de luz que se somou ao destino naquela noite, e abriu os véus para que o homem de barro possa empreender o caminho da regeneração. E o rabino Nazareno falou a Nicodemos, e suas palavras caíram incendiadas em seu coração. O que é nascido de carne, carne é, e esta é uma geração. O que é nascido de espírito, espírito é, e esta é outra geração. Não te maravilhes, Nicodemos, que te há dito que é necessário nascer outra vez, porque aquele que não nascer outra vez não pode ver o reino de Deus. E antes disto, era fama em Jerusalém que os discípulos de Jesus haviam repetido suas palavras proclamando que não se pode pôr vinho novo em odres velhos. O que tinha que mudar? Assim se foi essa noite, pensando e pensando Nicodemos. Porque de coração sabia que esse nascer precisava de uma morte, mas que semelhante morte não é a morte dos mortos, senão a dos vivos que sabem que todo homem pode viver, ser ânfora cozida com o fogo do Moabe e levar nela à medida que queira empregar o grande Senhor oculto. 3. Homem de linhagem maia, dou-te aqui a primeira prova deste novo catum, leva para o verdadeiro homem o sol que te pede, estende-o em seu prato com a lança do céu cravada no meio de seu coração e com o grande tigre sentado sobre ele, bebendo seu sangue. E Nicodemos levou a luz de seu entendimento aos pés de Jesus, e o saber que Moisés era um aguilhão doloroso em seu peito, pois era somente saber, e desde então a garra da sabedoria lhe manteve sujeito. Nicodemos tinha a experiência de muitos anos de uma existência entregada a mostrar aos jovens de seu tempo como deveriam andar nos caminhos do Senhor. E o rabino de Nazaré lhe havia dito essa noite acerca da geração que há de morrer para poder renascer em outra e assim poder viver.
Havia-lhe dito assim: Tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, Nicodemos, te falo daquilo que eu sei que eu sou e dou testemunho do que tenho visto, mas os homens de tua geração não querem receber meu testemunho. E se te digo coisas da terra e não as podes entender, como poderás entender coisas que são do céu? Porque nada subiu ao céu senão o que desceu do céu, e este é o Filho de Deus que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim agora é necessário que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê não se perca, senão que tenha vida eterna. As palavras deste homem verdadeiro aprofundaram a ferida já aberta no coração do fariseu, e no fundo do seu peito indagava: como haverei de fazer, Senhor? E assim começou a morrer seu espírito de fariseu e em sua mente ressoaram as singulares palavras que havia ouvido os discípulos do Galileu dizer: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim começou a atrair sobre ele o beijo da sagrada princesa Saquinicoté, que já velava por ele, mas ele ainda não sabia. Seu coração sangrava em abundância porque eram muitos os jovens que concorriam à sua casa para ouvirem a sua palavra. E como ele queria servir ao muito elevado, ao Eterno, em sua consciência ardia o fogo da morte que precede a ressurreição, e em seus ouvidos a palavra do Rabino Nazareno: Tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Pensou em Judas, o jovem nascido nas longínquas terras de Cariote, em cujo coração ardia também o impulso sagrado que ocultamente acende a princesa Saquinicoté. Judas havia chegado aos pés de Nicodemos para também aprender a caminhar pelos caminhos do Senhor, que é o caminho do Moabe, e se alimentava com as palavras de seu rabino e se nutria delas, e seu rabino lhe amava e ele amava seu rabino. Pesava o coração de Nicodemos naquela noite. Homem de linhagem maia, eis aqui a segunda prova: o verdadeiro homem quer que vás trazer-lhe os fundamentos do céu, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Moabe, mas sim, aquele que faz a vontade do Pai, o grande Senhor oculto. E o verdadeiro homem sente muita vontade de conhecer os fundamentos do céu, porque a ele é dado juízo. Isto está escrito nas Escrituras da quarta geração. Se tens olhos, verás; se tens ouvidos, ouvirás. Se ainda não os tens, entregando tuas reflexões ao homem verdadeiro os terás. Assim talvez se cumpra para ti a profecia de Shilam Balaam, profecia que alenta a passagem da quinta para a quarta geração, onde eles falam com suas próprias palavras, e por isso nem tudo pode ser entendido em seu significado, porém, está escrito corretamente, tal qual tudo ocorreu. E outra vez será tudo bem explicado, na quarta geração, geração invisível dentro de ti mesmo. Por isso tudo que foi escrito nas Sagradas Escrituras, também está escrito em ti, em tua alma, caso possas ler. 4. Assim disse: eu, Judas de Cariote, amava meu rabino Nicodemos, quem me ensinava a trilhar os caminhos do Senhor. Servia-lhe como um discípulo digno de Israel deve servir ao seu rabino, e aguardava a minha hora de servir ao Eterno, e em meu coração ardia o amor pela verdade. Mas naquela manhã meus olhos fizeram-me ver que meu rabino Nicodemos não era meu rabino Nicodemos. Em seu rosto vi angústia, e assim pude sentir como seu coração estava ferido, mas não sabia se sua ferida havia lhe causado o mal ou o bem que anelava. No entanto, meu rabino seguia o caminho dos sábios de Naim, conforme a tradição de Hillel. Dispensou essa manhã todos os seus discípulos, menos a mim. Quando fez isso, meu coração se agitou, e pareceu-me que o presságio era obscuro, porque não consegui compreender o que ocorria. Era frequente até então ver rostos decompostos pela ira e angústia entre os fariseus. E Jerusalém era berço de confusão. Pôncio Pilatos, procurador romano, queria para si os tesouros do templo, queria construir um aqueduto pelo qual fosse lembrado por muito tempo. E nas ruas, o povo se agitava em meio de um buliçoso falatório no qual se percebia o ódio por Roma. Um homem humilde, vindo da longínqua Galileia, havia acendido em seu peito uma nova esperança, falando-lhes de liberdade. E os pátios do templo eram testemunhas mudas por onde seu ensinamento ressoava, e os homens recolhiam suas estranhas palavras e os estranhos feitos deste homem que, sendo judeu,
profanava o sábado curando enfermos, e não guardava os preceitos de pureza, bebia vinho e comia carne com os publicanos e com pecadores, e dizia que tinha vindo para redimir os pecados e não para condenar os pecadores. E entre aqueles que o seguiam estava Maria, a prostituta de Madalena, e o agente dos publicanos Levi, e estranhos homens que pescavam, e um moço, João, e seus irmãos. Coisas estranhas dizia este rabino, coisas estranhas fazia. Mas aqueles que o amavam diziam, por sua vez, que o que ele ensinava fazia doce o amargor das lágrimas do coração e que os sábios de Naim, os mais eruditos e puros da terra, falavam em suas palavras tesouros ocultos de Eleu, maravilhas do Talmud. Mas não podiam entender suas ações, pois para eles todas as ações haviam de ter por fundamento o temor de Deus. E eis que este rabino havia dito, tanto ama Deus ao mundo que ha mandado seu Filho unigênito para que seja salvo, e não para condená-lo. Estranhas palavras nas quais não havia nenhum temor. E também havia dito, amarás a teus inimigos. Havíamos, pois, de amar os inimigos de Israel. Nas sábias palavras da lei de Moisés, meu rabino Nicodemos nos havia repetido as tradições de nossos pais, mas eis que este rabino da longínqua Galileia não as apoiava em nenhuma escritura, e proclamava ante o povo e os doutores da lei, esquadrinhai as escrituras, porque antes que Abraão fora, eu sou. Nessa manhã, quando adverti a angústia no rosto de meu rabino Nicodemos, o presságio me disse que o que ocorria era por causa deste Nazareno que anunciava o batismo com fogo do Espírito Santo. Judas, me disse meu rabino, tu tens vindo desde as terras de Cariote a beber os mandamentos do Senhor e a trilhar por seus caminhos segundo a tradição. Eu guardava silêncio. Judas, tende piedade de mim, continuou meu rabino Nicodemos. Me consome a dúvida, sou um homem de coração atribulado. Não estou seguro de que meu saber seja bom, não estou seguro que te esteja ensinando a trilhar pelos caminhos do Senhor. Graves palavras estas que me disse meu rabino Nicodemos. Graves, porque na austeridade de sua virtude muito era o que exigia de nós, os que havíamos chegado até ele, para estudar com diligência a verdade da Torá. Graves palavras para este homem, um alto membro do Conselho dos Anciões em Jerusalém, homem erudito e puro, e respeitado e amado. Contive o alento para não responder, e vi a palidez em seu semblante e o tremor em suas mãos e a consumação de seu espírito. Temos perdido o fio que conduz à verdade, me disse. E citou aquelas palavras de Moisés que como fogo ardiam em seu coração, e me contou a entrevista da noite anterior e como as palavras do rabino Nazareno haviam aumentado a sua sede e a dor por sua vez. E o rabino Nazareno também lhe havia dito, só quem crê haver perdido o fio que corre através dos tempos tem o verdadeiro fio em suas mãos, e quando encontre sua alma, não a perderá. Que estranho mistério e paradoxo continham estas palavras. Protestei com veemência, porque ao citá-lo a meu rabino Nicodemos havia acendido a dúvida no mais fundo do meu peito, e eu sofria e não queria mais tribulações. Por isso tinha ido até ele, para encontrar refúgio e abrigo em seu ensinamento, e assim poder ter um fio sempre sujeito em minhas mãos. Falamos disto durante muito tempo, mas ele me observava compassivamente, e terminou dizendo, em tua veemência existe temor ao destino, Judas. Vem comigo, iremos juntos ouvir a este estranho rabino. E já era notório em toda Jerusalém que este estranho rabino havia expulsado os mercadores do templo, açoitando suas espaldas com um látego e chamando-os de ladrões que haviam convertido a casa de seu pai em um covil. Eu protestei ante meu rabino Nicodemos, pois os mercadores permitiam cumprir com as demandas do sacrifício. Guarda tua língua, Judas, me disse. Pois em sua austeridade meu rabino havia colocado uma cerca na maledicência, e não era como outros fariseus que se entregavam à censura e à murmuração. É preciso que encontremos o fio de nossos pais, disse. Porque naquelas palavras que à noite queimaram meu coração o rabino Nazareno me disse a verdade, não pude suportar estas palavras, meu coração se agitou com violência e a meus olhos chegaram rios de lágrimas e senti a dor de meu rabino como se fosse minha. Eis que, me dizia, eis que meu rabino se diz em trevas, quais não serão,
pois, as minhas? Quais serão, pois, as da juventude de Israel? Meu rabino, luz das luzes, refúgio de nossa juventude, me disse que também está em trevas e já não terá mais uma resposta precisa para dissipar nossas dúvidas e me abandona no meio de uma multidão de estranhos sentimentos. E me senti perdido como uma criança de peito a quem sua mãe abandona para ocultar sua vergonha. 5. Marchamos juntos, em silêncio, em direção ao templo. E ao chegar aos pátios não foi difícil encontrar o rabino Nazareno. Rodeava-lhe uma multidão e nela também havia alguns fariseus. E o silêncio que encontramos estava repleto de ameaças. Muitos na multidão abriram passo para que meu rabino Nicodemos se aproximasse, pois todos o conheciam e o estimavam como um homem de virtude e saber. E vi o rabino Nazareno. Pôs sobre nós seus olhos, em silêncio. E neles brilhava um estranho fulgor, mas seu rosto era sereno e forte quando pôs seu olhar em mim. Acreditei notar nele uma mensagem especial que me mandava sua alma, e senti que sua alma sorria e a minha também, e senti que nesse olhar ele me saudava com uma boa-vinda, como somente dá a quem tem estado separado durante muito tempo de um ser que ama. Houve alegria em meu coração, mas meu pensamento permanecia turbado. Soube neste mesmo instante que este estranho homem seria meu rabino, e que eu também sentaria a seus pés para beber de suas palavras, então sentia uma dor aguda em meu coração que significava que eu haveria de deixar meu rabino Nicodemos para ir junto deste estranho profeta que procedia da distante Galiléia de onde nada de bom poderia vir. Houve ainda mais angústia em meu coração. Uma hora antes meu rabino havia me deixado tal qual uma criança abandonada às suas próprias trevas, perdido o fio o qual pensava encontrar aos seus pés. E eis que o Nazareno me dava sua silenciosa boas-vindas, e por um instante pensei que ia perder-me nele com ele. Foi só uma olhada, mas ela me mostrou um destino que se expandia de uma estranha forma, impossível de descrever com palavras. Intuí um destino que não corria na largura, nem na altura e nem no comprimento, senão que fazia destas três proporções uma distinta proporção na qual estavam todas as demais. E era um estranho mundo no qual me sentia perdido. Porque por um instante não tinha sido eu, senão o rabino que me olhava, e tive medo, e meu coração se turvou e logo voltei a ser eu mesmo e olhei-o. E também me olhou, e desta vez sua alma sorriu dentro de mim e me senti perdido. Foi uma estranha experiência desta manhã. Voltei meus olhos para meu rabino Nicodemos para implorar seu auxílio, mas ele havia se afastado de mim e estava ouvindo alguém que lhe explicava o incidente do momento. Mas eu poderia jurar que estávamos todos vivendo nesse lugar há séculos. Responde, disse um fariseu ao Nazareno. Meus olhos se fixaram no estranho rabino, viu traçar um círculo na terra, com a ponta do pé, e nele envolveu a mulher que estava ao seu lado e em quem eu não havia reparado todavia. A mulher estava envergonhada, mas o círculo que o rabino havia traçado na terra envolveu ela também. E ainda agora juraria que nada poderia penetrar nele. O ambiente estava tenso, impregnado de ameaças. E eu me propunha a defender o Nazareno porque ouvia às minhas costas palavras de impaciência e de maldade, mas ele me acalmou com seu olhar sereno e da mesma maneira que antes havia agitado meu coração agora o acalmava. E fiquei quieto, em paz, esperando. E o Nazareno, fixando seus olhos nos fariseus, disse: se a haveis surpreendido no ato, e constatais seu adultério, eu digo, lapide-a conforme a lei. Correu um murmúrio nervoso de triunfo entre a multidão. A mulher tremeu de temor e de seus olhos caíram duas lágrimas aos pés desse homem cuja palavra havia vibrado íntegra e suave no meio da multidão. Mas o murmúrio logo se apagou, porque o rabino Nazareno voltou a olhá-los e os silenciou. Mas que atire a primeira pedra aquele que, entre vós, se considere livre de pecado. Grande e temível foi o silêncio que seguiu a esta palavra. Porque no coração de todos os judeus o pecado estava sempre vivo, e diariamente tinham que recorrer aos rituais de purificação para ficarem limpos conforme a tradição. E havia consciência neles que nem sempre se cumpria como é devido com os rituais de purificação. Ninguém ousou dizer que estava puro e limpo de pecado.
Entretanto, estas palavras do Nazareno haviam sido um punhal incrustado em carne viva, e o ódio se desenhou nos rostos dos homens e dos fariseus, pois grande é a fraqueza humana e sempre é melhor e mais cômodo ver o pecado alheio e ignorar o próprio. É fácil sentir-se virtuoso ante o impuro e amar a virtude para dar cumprimento à Escritura e não para limpar de maus pensamentos o próprio coração. Assim nos havia dito nosso rabino Nicodemos, tal era sua virtude, tal era sua austeridade. E então senti como o destino urdia para os tempos que viriam, e porque o coração de meu rabino Nicodemos havia se turbado na noite anterior. Agora também havia se turbado o meu, e soube, sem palavras, que o rabino Nazareno tinha a potestade da verdade, e que nele haviam se unificado a graça e a lei. A multidão se debandou rapidamente, e com ela marchou Nicodemos, sofista, incomodado pelos novos presságios que delatava seu rosto. Eu fiquei só frente ao rabino de Nazaré, sem poder afastar-me. Ouviu dizer à mulher: onde estão os que te condenavam? Nem eu te julgo. Vai, não peques mais. Que lei regia a conduta deste homem para quem as escrituras pareciam não existir? Em que águas bebia sua sabedoria? Que tradição havia formado sua alma? Todas estas palavras se alçavam em minha mente como um torvelinho, e meu coração estava sem poder entender, quando o rabino, dirigindo-se a mim, me disse: bem-vindo, Judas de Cariote, aproxima-te de mim. E me aproximei com temor, mas o rabino me pegou pela mão e me fez entrar no círculo que havia traçado com o pé, na terra, e me tranquilizei. Rabino, como sabes meu nome? Perguntei. Todos somos irmãos e filhos do mesmo pai, pois seu anelo é o nosso, respondeu. Por que então não haveria de conhecer-te? Ambos guardamos silêncio. Ele olhava meus olhos e eu os dele, e cada vez mais sentia este homem em mim, e eu nele, mas não conseguia explicar-me, tampouco compreender. Não te inquietes agora, Judas, me disse. Dia chegará em que compreenderás o que sentes agora. Até então o trânsito da chama à luz é árduo. Passou um breve silêncio até que ele me disse: o que haverias feito tu em meu lugar? E eu entendi que se referia ao juízo que havíamos presenciado. A mulher se afastava de nós, voltando a cada instante um olhar ansioso sobre este rabino. Mas não pude responder. Grande era a minha confusão, porque a lei condenava o adúltero ao apedrejamento quando surpreendia no ato, mas eu sabia que muitos eram os casos de adultério cometidos em segredo e sem testemunhas. E assim muitos andavam livres de suspeitas e os homens nada diziam porque nada sabiam sobre o adultério que era mantido em segredo. E isto não estava contemplado nas leis dos homens, e meu rabino Nicodemos nos havia dito que este adultério contemplava a lei de Deus, a quem ninguém pode mentir de coração. Tal era a virtude de meu rabino Nicodemos, e às vezes sua autoridade se apartava da letra da lei e nos havia dito que um pecado em segredo é um duplo pecado, porque há mentira e covardia nele, e o escândalo ante os olhos do Senhor é sempre maior que o que se faz ante os olhos dos homens. E este rabino de Nazaré me disse: o rigor da lei corresponde sempre ao que se oculta no coração humano, Judas. Não o esqueças para que aprendas a julgar com justiça. Por seus juízos conhecerás os corações dos homens. Mas meu Pai, que está nos céus, misericórdia quer e não sacrifícios, quer um coração faminto de seu amor e sua sabedoria, ainda que seja um pecador, pois às vezes a virtude isolada do bem pode ser pior que o próprio mal. Este rabino destruía a lei e as interpretações dos doutores da lei, e me escandalizei, mas em meu coração havia dita, porque suas palavras brotavam de onde eu não me atreveria a nomear nem nos meus mais piedosos sonhos. E este homem falava sem nunca referir-se às escrituras, como faziam os eruditos e ainda os sábios de Naim, em cujos pés também havia me sentado. O Pai a nada julga, mas deu todo o juízo ao Filho. E não tenho vindo para julgar os homens, mas sim para dar testemunho da verdade, me disse. Há quem julga os homens, e muitas são as formas de adultério, e o desta mulher quiçá não seja, porque há fornicações que abominam meu Pai que está nos céus. E quando cheguem a quem os julgue dizendo que tem retirado demônios e tem feito muitas coisas em seu nome, eu lhes direi nessa hora: afastai-vos de mim, obradores de maldades. Estranhas palavras, estranho saber que me inquietava.
Vens comigo? Judas me perguntou começando a andar. E eu segui. Não sabia até então, mas a partir desse dia tenho andado sempre com ele de geração em geração, porque nosso destino estava unido desde o começo dos tempos. Disse-me muitas coisas insólitas, mas tudo no seu devido tempo. Pois a alma do homem sobe despregando suas asas pouco a pouco, à medida que a luz se expande nas trevas. Muitas vezes quis perguntar-lhe o que havia feito comigo aquele dia no pátio do templo, diante da mulher adúltera, pois às vezes vinham a Jerusalém magos caldeus que demonstravam suas perícias, mas meu rabino Nicodemos nos havia afastado deste caminho. Agora, este rabino de Nazaré dizia palavras de sabedoria sem apoiar-se em escritura alguma, mas tinha um poder superior ao daqueles magos que atraíam discípulos para sua estranha ciência. Quando o homem tem fome, pode converter as pedras em pão, me disse. Mas eu tenho um pão que saciará toda a fome e uma água que acalmará toda a sede. E a quem queira comer eis aqui que lhe dou, e a quem queira beber eis aqui que lhe digo, beba. Porque mesmo nas pedras encontrarás o verbo de Deus. Quero de tua água e de teu pão, rabino, lhe disse, sem poder me conter. Eu sei, me contestou. Quem és, rabino? Só um homem do céu, verdadeiro, pode dizer e fazer as coisas que tu dizes e fazes. Não há o temor de Deus em teu coração, não, Judas, não há temor em meu coração. Meu Pai que está nos céus é o único Deus e sua bênção é de amor. Quem a mim me ama, amará a ele, e ele o amará em mim. Não tenho vindo para abrogar a lei ou os profetas, senão a dar-lhes cumprimento. O temor oculta-se somente em um coração incerto, um homem assim nubla o seu entendimento sobre o reino dos céus. Mas é necessário que assim seja no começo até que o homem aprenda a ver a luz de seu próprio coração e a ouvir com a voz de seu amor. Por isso digo que o Pai, que está nos céus, misericórdia quer e não sacrifício. E o que é um coração misericordioso senão um coração pobre no amor próprio e anelante do amor de Deus? Sancionas por acaso o mal, rabino? Lhe perguntei. Há aqueles que falam sobre o bem e o mal, mas nada sabem da vontade do único bem e por isso precisam de juízos e condenações. Mas se nossa justiça não fosse superior à deles, seríamos muito pequenos no reino dos céus. Tão perfeito é o amor do Pai que faz que seu sol abrigue por igual a justos e pecadores. Assim é preciso que seja a nossa perfeição, pois tal é a misericórdia. Como explicar o inexplicável? Qual orvalho silencioso o amor de Deus move aos homens de diversas maneiras e tudo quanto anelo em seu serviço é ensinar o homem a receber por si mesmo a bem-aventurança. Só mostro um caminho pelo Espírito Santo, para que o homem aprenda a julgar com justiça. Muito sutil era a diferença que este rabino traçava entre os homens, mas não me atrevi a perguntar mais e continuei aos seus pés. Poucas oportunidades tive para falar a sós com ele desde esta vez. Estava aqui, estava acolá, e onde quer que fosse, sempre se formava uma multidão em torno dele e ele falava em parábolas e anunciava o reino dos céus. E com os demais homens, impuros como eu, que lhe seguiam como discípulos, costumava falar a portas fechadas e eles saíam com o rosto iluminado ou seriamente preocupados. Mas quando quis falar-lhes das palavras e feitos de seu rabino, todos guardavam prudente silêncio. Um dia o rabino me disse, vens comigo, Judas. Rabino, lhe disse, meu coração está em ti, mas me pesa muito deixar meu rabino Nicodemos. Não haverás de deixá-lo. Como posso entender tuas palavras se dizes vem comigo quando estás de saída, mas, ao mesmo tempo, me dizes que não devo deixar meu rabino Nicodemos? Como isso é possível? Se pudesses ter um pão e uma água que acabasse com a fome e acalmasse a sede de todos os tempos, guardá-los-ias somente para ti, tu bem sabes que não. Então, Judas, segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e partirás o pão que eu te dou com teu rabino Nicodemos, pois quem está em mim, em meu Pai está e o amor de meu Pai oculta-se nele, porque meu Pai e eu somos uma única coisa. Vens comigo, Judas. Vou, rabino, lhe disse. Mas em meu coração houve um pranto amargo, e naquela noite me despedi de meu rabino Nicodemos.
E ainda que não me dissesse, adverti em seu olhar a ânsia oculta de recordar o fio que corre escondido de geração em geração, e que o Rabino Nazareno dizia que era o reino dos céus e que esse reino está em vós mesmos. 6. Grandes e belas coisas nos disse meu Rabino Jesus, durante aqueles meses que vivemos com ele, sem outro lar que o amor ao Pai que está nos céus. E junto dele aprendemos aquilo que é o mandamento de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e muito nos foi dado por acréscimo. Meu Rabino curou enfermos, deu visão a cegos e limpou leprosos. Onde está teu poder, Rabino? Lhe perguntei um dia. De mim mesmo nada posso fazer, me respondeu. Sua palavra era breve e sua austeridade não era severa. Em algumas coisas o peso de seus mandamentos era maior que o peso da lei de nossas tradições, e em outras era mais leve. Grandes e belas coisas nos disse debaixo de céus estrelados e debaixo da luz do sol. Grandes e belas coisas que o homem já tinha esquecido. E haviam escribas que anotavam tudo o que ele dizia, mas não anotavam o que ele dizia somente para nós. Um dia relatou a parábola do traje de bodas, agregando que a quem tem lhe será dado e terá ainda mais e a quem não tem ainda pouco que tem lhe será tirado. Perguntamos como um homem poderia fazer este traje e ele respondeu que havia somente uma resposta para estas perguntas: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este era o mandamento principal, e nos urgia a cumpri-lo em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, e agregava: se isto não sabeis cumprir, vos estará vedada a vigília da verdadeira oração. E acrescentava: velai e orai para que não caíreis em tentação. E aos poucos a dúvida nos inquietava e ele então nos explicava: não podereis velar sem orar, e não podereis orar sem velar. E quando havíamos escrito a oração do Senhor, o Pai Nosso, nos urgiu a desentranhar o significado de cada uma das suas palavras porque nosso propósito era de santificar seu nome em todas as nossas ações no mundo, porque sem esta santificação a lei de Deus seria coisa morta. A orar, não perdeis o fio secreto de vosso mais íntimo pensamento. E não angustieis por vossas necessidades porque o Pai que está no céu sabe o que haveremos de precisar mesmo antes de pedirmos. Pois ele também deu vossas necessidades. Durante muito tempo permaneceram obscuras estas palavras e entre nós ocorriam frequentes disputas sobre seu significado e sobre a glória que haveríamos de encontrar nos reinos dos céus. Pois nosso Rabino lia em nossos corações e costumava dizer-nos: não julgueis para não serdes julgados, pois com a medida com que julgardes sereis julgados. Tudo o que é dado ver por fora é somente um reflexo do que se oculta em vosso coração e o mundo e os homens são o que sois vós. Muitas palavras se espargiram entre as pessoas, porque meu Rabino falava e dizia segundo o que lhe perguntavam, mas nem todos podiam entender-lhe. Um dia disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Então ocorreu que vieram homens dos fariseus, mas meu Rabino não quis falar com eles e alguns de nós discutimos sobre o significado que eles buscavam nestas palavras. Mas o significado delas estava oculto no coração de cada qual e o anelo de justiça havia de ser o anelo de ser justo mais que o de receber justiça. Pelos povoados sempre haviam enfermos para serem curados, possessos para serem aliviados. E aos poucos encontrávamos neles escribas de todas as partes do mundo que anotavam com grande zelo as palavras de meu Rabino. Foi então que ele nos disse: guardai-vos da levedura dos fariseus. O reino que vos falo não é deste mundo e eu tão só tenho vindo para mostrar-vos o caminho e dar testemunho da verdade. 7. De noite meu Rabino velava de joelhos enquanto nós dormíamos. Algumas vezes me levou com ele nas colinas e me falou de suas aflições. Porque sofria, e aos poucos dizia, suspirando como preso de grande dor: grande é a messe, mas faltam ceifadores. E me explicou muitas coisas que até então não havia explicado aos demais. E quando lhe perguntei por que me isolava dos demais, me disse: eles dormem com o coração tranquilo porque encontraram parte do que buscavam, mas tu, Judas, não tens encontrado a tua, e teu cálice será amargo de beber, mas tua glória será grande nos céus.
Mas eis que aqui desabará sobre todos nós uma grande tormenta e haverá inquietudes nos corações tranquilos, mas o teu será sacudido em sua solidão e encontrarás paz somente no gozo do Senhor quando se tenha cumprido a lei. E quando tudo tenha passado, ressoarão minhas palavras, no final dos séculos, pois tudo passará, mas elas não passarão. Estas obscuras palavras de meu rabino produziram em mim longas noites de agonia, pois através delas começava eu também a entrever o destino. Foi pouco tempo depois que anunciou a todos: acaso não fui eu que vos escolhi e ainda assim um de vós é diabo? 8. Todos anelávamos ver-nos livres da opressão da Roma Imperial, mas meu rabino nos falou de uma opressão pior que a de Roma, a opressão das trevas de fora onde sempre há choro e ranger de dentes, e acrescentou que poucos eram os que podiam compreender estas palavras. Nosso rabino não tirava palavras da Torá senão de seu próprio coração, e passou um tempo antes que eu pudesse entender por que ele nos dizia os mandamentos da lei e acrescentava: mas eu vos digo. Com isso supria aquilo que faltava nas palavras da Torá e todos os dias produzia em nós o entendimento vivo, feito sangue e convertido em carne em nós. E em alguma oportunidade nos disse que a letra das Escrituras é coisa morta, como era a filosofia dos escribas gregos que costumavam visitar-nos e ouvir meu rabino, e que só tinham vida quando o homem ia da morte à vida, por amor. Os doutores da lei e os escribas ajustavam tudo à Torá, eis que seus corações estavam secos e apergaminhados como o papel em que estavam impressas as suas escrituras. E por esse motivo chegou o dia em que muitos deles começaram a murmurar dizendo que meu rabino andava por caminhos de pecado. E até então o coração dos 12 que lhe seguíamos se turvou mais de uma vez. Meu rabino também nos dizia de ir de vigília em vigília gradualmente, sempre orando no secreto de um coração ardente, porque este despertar gradual precedia a morte do efêmero, sem o qual não há vida eterna possível. Nos dizia que sem essa morte não há nem amor nem regeneração. E falava também daquilo que havia dito Moisés aos nossos pais, daquilo que nos era inacessível, porque era o reino de Deus e que estava à flor da pele, dentro da pele e no mais oculto dos ossos e em todas as nossas entranhas, mas principalmente em nosso coração e em nossa boca. E na verdade está tão perto de nós que porventura por isso mesmo não o possamos advertir. Mas eu encontrei e soube que era. E quando assim ocorreu, caí prostrado aos pés de meu rabino, e lhe disse: Rabino, Rabino, louvado seja teu nome pelos séculos dos séculos. E ele respondeu: Judas, jamais o esqueças, e assim ocorrerá que com o tempo o homem também poderá entendê-lo e o saberá e o viverá, pois lhe será dado penetrar no sentido de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olhando-me nos olhos, me disse com uma voz profunda: eis que tenho convertido água em vinho. Mas virá a hora em que o diabo converterá o vinho em vinagre. E jamais esqueci estas palavras. Por isso é que agora posso escrevê-las em teu coração com letras de fogo, para que a ti seja dado a saber e conhecer como Deus está no céu, na terra e em todo lugar, e como o homem pode estar com Deus no coração. E aquilo que era o mais íntimo de mim mesmo, o mais real, ainda mais que o meu próprio nome, não era só meu corpo, era e não era, meu corpo não era senão a morte na qual o amor o despertava para a vida. E de meu próprio corpo devia partir no caminho do regresso. Assim também as pedras no deserto, como tudo no universo, estavam impregnadas de Deus pelo Verbo, mas para o homem nem tudo era Deus ainda quando Deus é tudo. De modo que quando nosso rabino nos disse que se nosso amor por Deus nos trouxesse padecimentos e lágrimas na terra, sinal era de que o oposto, o céu, se encontrava muito próximo de nós, e que isso seria nossa consolação, pois todo aquele que chora tem consolo, segundo seja o que motiva suas lágrimas. E assim podemos entender a parábola do filho pródigo, pois todos nós começamos a sê-lo. A partir deste dia compreendi e venerei a Maria, a prostituta de Madalena, e ao publicano Levi, pois era evidente que neles também a morte despertava para a vida por amor, assim como a João seu amor por meu rabino o havia livrado de caminhar por nosso vale de lágrimas. E em nossos corações houve grande regozijo.
Mas no fundo do meu peito continuava ardendo uma secreta inquietude, e grande era o meu anelo de dar do que era meu para meu rabino Nicodemos e aos demais anciões do Sanedrim. Assim também compreendi que as medidas de uma vigília não podem ser as mesmas de uma outra. Porque na vigília o ser verdadeiro cresce, e se transforma até que o prazer e a dor deixam de ter realidade e se convertem somente em formas agudas de uma mesma substância. E no homem há 6 modos de vigília, 6 maneiras de obrar. Umas são obras do Pai, outras são obras do Filho, outras do Espírito Santo e também há as de Satanás, e em todas elas se encontra a vida, o amor e a morte. E soube que quem desperta no caminho da regeneração, vai de uma outra vigília e assim compreende que de nada vale ao homem ganhar a terra se com isso vir a perder a alma. E que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para ele deu potestade à comunhão dos santos por seu Espírito Santo, para o perdão e a remissão dos pecados, para que os pecadores levem também em si a vida eterna na eterna vigília. Amém. E assim como a alma vai se forjando pouco a pouco de uma vigília a outra, assim também as forças que a integram vão se perdendo pouco a pouco para aquele que esquece o Espírito Santo. Nada se ganha de uma só vez, nada se perde de uma só vez. Tudo depende de como o homem anda na infinita ronda na que Deus existe indo da vida, por amor, à morte, e como o homem sabe de sua existência indo da morte, por amor, à vida. Por isso é que meu rabino falava em termos de comércio e dizia ganhar e perder, porque para tudo há que se pagar um preço, e quando se lhe paga sabe-se que é aquilo que é o infinito e que anda e anda na eternidade. Também dizia que somente podem sanar-se aqueles que sabem que são enfermos. E quando as multidões de mendigos, enfermos e pobres lhe assediavam, ele costumava dizer: olha esta geração e nela vede como se tem escravizado a sua própria cegueira. Ama a sua dor e ama seus males. Me dizem, dá-me, 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 sem sequer atrever-se a suspeitar que aquilo que me pedem levam em si mesmos e por direito próprio. Mas só sabem pedir, não sabem receber. E são avaros, ainda quando nenhum deles é culpado da sua sorte. Mas vós, que podeis ver, cuidai-vos muito de confiar naquilo que não emana de vosso próprio coração, porque em meu caminho somente anda quem queira dar. A estes outros, no entanto, se lhes der, me seguirão. Mas se lhes dissesse, despertai para que aprendeis a dar, me apedrejariam. E dia virá em que me apedrejarão. E se afastava da multidão, mas seu coração permanecia com os pobres, ainda que tivesse reparos a fazer deles. Quanto pecado e quanta iniquidade há naqueles que fazem da pobreza um meio e evitam a senda da alegria. Por isso eu os digo hoje, poucos são os verdadeiramente pobres, miseráveis são muitos. E tão miserável é aquele que se revolve em meio à sua riqueza como quem se regozija em meio à pobreza. Porque o pobre que faz uma profissão da sua pobreza é um ladrão que rouba o amor que se oculta no coração piedoso. Um verdadeiro pobre é grato ao coração de Deus e se fará rico, pois se fará livre até do desejo da pobreza. E haverá muitos ricos a quem lhes serão abertas as portas do céu porque não se revolvem em seu seio, e haverá muitos pobres que serão lançados ao inferno, onde há choro e ranger de dentes. Estas estranhas palavras sacudiram nossos corações, mas nosso rabino nos disse ainda mais: o que o homem tem não é do homem, senão de Deus. E a graça de Deus chega aos homens pela comunhão dos santos, as 7 potestades que estão à direita do Pai. E uma delas escraviza o homem, afastando de sua vigília íntima e a tentação cuja origem sempre é o esquecimento do santo e sagrado. Por isso muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que escolhem a recordação da íntima divindade, esses serão os escolhidos, pois para eles o juízo do Filho não será prejudicial. 9. O destino do homem se tornava mais claro em meu entendimento. E, numa noite, numa solitária colina, enquanto os 11 dormiam, aproximei-me de meu rabino para que me dissesse o sentido de suas palavras quando anunciou que haveria tribulações em mim. Não temas, Judas, me disse. Tu também me acompanharás e me ajudarás no caminho da regeneração para que outros também sejam salvos. Eles, disse estendendo sua mão para os 11 que dormiam, encontraram sua alma e a paz em seus corações. Tu, ao contrário,
Haverás de perder a tua antes de encontrá-la. Ainda não podes compreender o sentido de minhas palavras, mas eu te prometo que um dia compreenderás e então também haverá paz em teu coração e tua tarefa não será tão difícil. Essa noite meu rabino me abençoou de uma maneira estranha. Perguntei-lhe se profetizava o mesmo para todos, e ele respondeu: Não, Judas, porque meu reino não é deste mundo. Se fosse, há muito tempo sobre minha fronte levaria uma coroa ainda mais esplêndida que a de Salomão. Mas tu me verás coroado como o mundo coroa todo filho de Deus. Chorarás esse dia, mas teu caudal de lágrimas será como uma corrente oculta nas profundezas das águas dos rios, e que conduz a uma fonte mais além dos cumes das montanhas, ao invés de conduzir ao mar. Por essa corrente vives e por essa corrente servirás para que outros também remontem ao rio dos destinos. A inquietude que me produziram estas palavras foi um impulso que me lançou a insondáveis abismos, e novamente senti aquilo que havia sentido com as palavras de meu rabino Nicodemos, aquele vagar perdido como de uma criança que chora quando se vê abandonada sem peito materno para receber vida e amor. Meu rabino me observava em silêncio, e havia grande ternura em seu coração, e me disse: Logo terás de voltar armado de espada para o mundo dos homens e irás como um recém-nascido, mas não temas o juízo dos homens, porque tua vida será a vida do Pai que levanta os mortos. E recorda que o Pai a nada julga, mas deu todo o juízo ao Filho. Tampouco temas aqueles que matam o corpo, mas teme a quem pode destruir a alma. Recordei então meu rabino Nicodemos e suas reflexões, e fiquei pensando por um instante nele, nas palavras que há muito tempo não ouvia, e disse: Rabino, Rabino, tende piedade de mim, o mais aflito de todos os seus discípulos. Assim como o Pai dá vida e levanta os mortos, e assim também como o Filho aos que quer também dá vida, assim a ti te declaro Filho de Deus, o Cristo vivo, e te suplico deis vida e acalmes a agonia de meu rabino Nicodemos. Guardei silêncio e meu rabino também. Então uma grande luz, como jamais o homem poderá imaginar, envolveu-nos aos dois. E ouvi grandes palavras de verdade faladas no reino dos céus. E me prostrei aos pés de meu rabino, e exclamei: Já sei quem és. Mas meu rabino pôs sua mão sobre meus lábios, me olhou ternamente e me disse: Judas, bem-amado de meu coração. O que tens visto, calo por enquanto, porque não ha chegado ainda a minha hora. E é preciso que se cumpra o destino e tu me ajudarás nele. E me disse muitas belas e formosas palavras de verdade, sem pronunciá-las, e todas se gravaram em meu coração. Depois, falando com a boca, me disse: Não temas por Nicodemos. A ti te foi dado conhecer coisas do céu que Nicodemos ainda não pode compreender. Porque não trago paz, Judas, senão espada. E quem de mim recebe a espada e faz guerra em si mesmo, esse será salvo porque velará. Não há inimigos da vida, só inimigos do homem. E assim será também salvo Nicodemos, quando tem a espada e não necessite mais dela. Assim é contigo. Então tu acalmarás as águas e declararás aquilo que o Pai coloque em tua boca nesse instante, pois não serás tu quem fala, senão o Espírito do Pai que falará em ti. E compreendi o que o meu rabino queria. E houve também lume e luz em meu coração, e soube que eu também tinha que dar a espada, e que a espada dá guerra ao que está em paz, mas dava paz para quem estava em guerra. E louvei ao Pai que está nos céus, e a seu Filho unigênito, que era meu rabino Jesus. Então ele me disse: Judas, sê ingênuo como a pomba e prudente como a serpente. Mas a minha espada não era como a de meu rabino, eis que em vez de cortar as amarras com que os pés dos homens se agarram às trevas de fora, a minha haveria de cercear o fio com que a alma se sujeita à luz. E elevando os olhos para o meu rabino assim lhe disse. E vi em seu rosto duas lágrimas que brotaram em seus olhos, e então me beijou com amor e me disse: Judas, eis que te chamo o meu amigo, mas o mundo dificilmente compreenderá que o és em espírito e verdade. Mas é chegada a hora em que te lave os pés, pois aquilo que é necessário, que cumpras logo, e de duas maneiras se faz, sabendo tudo e porquê, ou ignorando o serviço. E o homem sempre preferirá ignorar a verdade e verá somente um aspecto de Deus,
e em seu extravio crerá que o há conhecido de todas as maneiras. Mas tu e eu cumpriremos agora como é preciso que se cumpra toda a justiça do Pai. Bem-aventurado quem possa entender o que agora se oculta em seu coração, Judas. De meus lábios brotou o reflexo de luz que ali havia, e respondi: Bem-aventurado tu, meu rabino, filho de Deus. Porque tu és o sim e eu serei o não para o homem. Eis aqui que te vejo como a luz que dissipa as trevas e serei teu reflexo nas mesmas trevas, para que os homens saibam que caminho seguir, que caminho evitar, na alma a luz de teu amor, de onde brota a chama do fogo de meu zelo. Meu rabino me olhou novamente e me disse: em virtude de teu zelo muitos poderão compreender que eu sou o caminho, a verdade e a vida e não me rechaçarão. Novamente sua graça voltou a iluminar meu entendimento e acrescentei: mas eu sou o deserto, a ilusão e a morte, e muitos a mim virão. E uma vez mais nos envolveu a luz, e nela conheci o terrível mistério oculto nas palavras comumente repetidas por meu rabino: o Pai a nada julga, mas deu todo o juízo ao Filho. E tremi de terror. Pois o homem sabe isto mesmo na sua ignorância, e por isso havia vindo a nós nosso Rabino Jesus, para indicar-nos o caminho, a verdade e a vida. Porque no coração humano jamais surge uma inquietude a menos que a consolação esteja pronta, e não há anelo que não esteja florescido ainda antes de nascer. E neste instante se formulou em meu coração o voto de amor para o homem do mundo. E entendi a minha missão, aquela que a graça de Deus me indicava no amor para meu rabino e que meu rabino havia semeado em meu peito. E quando minha alma se abateu e de meus olhos brotaram abundantes lágrimas, olhei para seus olhos e assim lhe supliquei: Rabino, Rabino de meu coração. Eis que vejo chegar a noite, como haverei de perder-me nas trevas para que o homem seja salvo. Afasta de mim este cálice se assim é tua vontade e a de nosso Pai que está nos céus, e ajuda-me a sobrelevar a agonia que me espera. Minhas palavras se afogaram no desespero que sentia. E ao elevar novamente meus olhos para ele, vi-o chorando em silêncio, mas com amargura. Pois em seu coração havia mais dor que no meu. Ao cabo de um instante, na solidão da noite, suas palavras brotaram como um murmúrio cujo consolo ocultou-se em mim até que se fez a noite de minha alma e chegaram a ela as trevas. Disse-me: Judas, eis que em nome do Pai te prometo que nesse momento retirarei o aguilhão da dor em tua inteligência e somente te iluminará o fogo do teu zelo. Para que em virtude dele te seja passado o cálice da agonia que haverás de sentir quando chegue nossa hora. E no mais recôndito de ti mesmo saberás que nem mesmo o Pai te julgará e que meu juízo será juízo e não condenação. Pois o que é preciso que faças o haverás de fazer por mim e pela vida do homem. Compreendi então que meu rabino e eu estávamos unidos na eternidade. Que onde quer que ele fosse, ali estaria eu também. Eu nele e ele em mim. Porque até então havia falado sempre de sua hora, e eis que dizia nossa hora. E assim foi, assim é, e assim sempre será para quem não tenha olhos nem ouvidos. E por isso ele acrescentou: mas o tempo ainda corre, e nele nossa existência. Quisera eu agora iluminar em teu coração a verdade das coisas, não foi a minha vontade senão a do Pai e de meu rabino que foi feito naquela fatídica noite. E por isso também aconteceu que no dia da Páscoa se urdiu a trama de tal modo que minguou a luz de meu zelo e só ficou brilhando o fogo. Mas nem tudo foi manifesto e ainda não é completamente. Para mim as trevas que haviam de ser, chegaram no mesmo momento em que meu rabino, compadecido de minha dor, insuflou a parte do esquecimento. Pois do mesmo modo que o homem necessita da luz de meu rabino para direcionar seu caminho ao Pai, assim também precisa da luz do meu zelo para não se ferir nos perigos do deserto. Porque é meu rabino que ilumina o caminho que leva à plenitude de Deus, e eu sou quem o ilumina na aridez na qual gira e gira na eterna roda de ilusões quando unicamente lhe arrasta seu zelo. Bem-aventurado quem possa seguir meu rabino sem ouvir a minha voz, bem-aventurado quem escuta a minha voz e nela reconheça também o meu rabino, porque somente assim poderá entender que não é possível servir a Mamon com a graça de Deus. A luz de meu rabino havia me feito compreender que quando a luz ilumina o coração do homem, este será advertido que há caminho porque há deserto, que há verdade devido à ilusão, e vida em virtude da morte.
pois sendo criatura de Deus, semelhante a Deus. Mas somente há caminho para quem sabe que está no deserto, e verdade para quem sofre a ilusão. Assim também há vida para quem reconhece a morte em si mesmo e morre e renasce na sua íntima vigília, orando. Eis que o homem sente a aridez do deserto pela graça do caminho e reconhece a ilusão à luz da verdade, pois se o homem não conhecesse a luz desde o começo dos tempos, como haveria de reconhecer as trevas? E porque era a sua luz a qual me permitia ver, meu rabino sabia de meu entendimento e me disse essa noite: todavia hás de ver mais, Judas. 10 pela terceira vez nos envolveu a luz. E nela meu rabino conduziu meu entendimento aos pés do nosso Pai que está nos céus. E viu sentar-se à direita de Deus. E eu fiquei à esquerda. Mas o Pai, meu rabino e eu fomos uma só coisa nesse instante. E ante meus olhos se desdobrou a vida multiplicando-se nos atos de meu rabino, pois junto a toda a vida brilhava a mais plena a vida do homem. E nessa plenitude os feitos de meu rabino viriam a ser os atos de muitos homens, também os meus atos já estavam multiplicados. Assim como isso era a trama oculta de todo o mundo, assim também era a trama oculta na vida do homem em si mesmo. No homem, como no mundo inteiro, todo o princípio do Pai no coração humano é precedido da voz da consciência, a voz do anelo do bem. E essa era a voz de João Batista que endireitava os caminhos do Senhor. E tinha discípulos no mundo e no homem, uns ouviam e outros não podiam fazê-lo. E assim como João Batista refletia e anunciava uma luz maior, assim também havia sido e sempre será o nascimento do caminho, da verdade e da vida no homem. Porque meu rabino tinha nascido de uma parente do Batista. Do mesmo sangue eram os dois. E eu, nascido nas longínquas terras de Cariote, era nascido de outro sangue. Tudo quanto vinha à luz de meu entendimento, se multiplicava em milhões de formas distintas, mas era somente a vida do Pai urgindo para que o homem também tivesse uma compreensão dela. E essa compreensão surgia da contemplação dos fatos em si mesmo, pelo homem e no homem. Pois em seus primeiros tempos aquele que é o Salvador do homem há de fugir da ira de Herodes e permanecer oculto durante seu crescimento. Pois todo ser humano leva um Herodes dentro de si, como também um Batista e um Jesus. E todo homem sofre também a invasão de um opressor alheio a Israel, mas há de buscar o embrião de sua dor em Israel mesmo, em si. E verá os fariseus, aos saduceus e as legiões de coxos, cegos, leprosos e mendigos estendendo a mão em busca de compaixão. E terá um publicano como Levi, uma prostituta como Madalena, e um Pedro e um João. Também um Pilatos e a mim, Judas, o homem que lhe há de vender ao mundo. Judas, contempla o mundo, me disse meu rabino, pois é a vida de Deus e nela não há nada morto, nada pode morrer. Tudo quanto é vida é Deus, e toda a vida descende para logo ascender. Deus, o Pai que está nos céus, traz tudo dentro de si, mas ele não existe somente para o homem, porém está em tudo quanto é. Mas somente ao homem lhe é dado desfrutar da inteligência de sua realidade. E quando sua compreensão se abre ao Verbo, vem a ser o Filho de Deus, pois para o homem no princípio é o Verbo e o Verbo está com Deus e é Deus. E a ti te digo agora, aconteça o que acontecer e faças o que fizeres, no amor do Pai serás, pois agora sabes como santificar seu nome. E ainda quando acreditares um dia haver amaldiçoado seu Espírito Santo, não será tua culpa, pois uma potestade superior a ti te abrasará em seu fogo e esquecerás a luz. Tal é teu voto para que assim se cumpra toda a justiça. Pois eu hei de morrer, descer aos infernos e no terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, pois o Pai me ha dado vida para que tenha vida em mim mesmo, e em virtude dessa vida do Pai tudo há de ascender comigo, como é necessário que tudo ascenda até a plenitude de Deus. 11. Assim ficou urdido o destino do homem por muito tempo. E nesse tecer todos fomos um fio que se multiplicou infinitas vezes no tempo. Ocorreu que um dia chegaram certos gregos que também queriam subir a Jerusalém para adorar na festa. E falaram com Filipe, e Filipe falou com André, e ambos falaram a meu rabino. E meu rabino e os gregos falaram em secreto. E depois meu rabino reuniu a todos para nos anunciar: está chegando a hora em que o Filho de Deus será glorificado.
e olhando-me nos olhos fez-me recordar da nossa noite no monte e acrescentou: de certo vos digo que se o grão de trigo não cai na terra e morre, não germinará, mas se morre, muito fruto dará. Estas palavras ecoaram em meu coração e no meu entendimento também adverti que assim como o grão de trigo produz muito fruto se morre em boa terra, assim também a cisânia muito fruto daria na mesma terra que o trigo. Pois se vem a luz e o fogo juntos e a chama do zelo pode ser lume e brasa. Mas meu rabino que lia em meu coração, elevou a voz e disse mais: o que ama a sua vida, perdê-la e aquele que dela neste mundo se desapegar para a vida eterna guardá-la. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servidor. Guardou o silêncio por um instante, e olhando a todos nos olhos nos disse sem palavras o que cada um havia de entender e fazer. E estendendo seu olhar para mim, acalmou a agitação de meu peito, dizendo: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora estava turbada a minha alma e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas por isso eis vindo nesta hora. E novamente pude entender a que hora se referia meu rabino, pois o seu tempo não era somente o tempo de Israel nesses dias senão o tempo que havia de multiplicar-se para a glória de Deus. E nesta multiplicação, o que era agora um divino em meu rabino, chegaria a ser muitos igualmente divinos na glória de Deus e pela graça do Espírito Santo. E nesta graça meu rabino exclamou com voz de trovão que ainda agora ressoou no mais profundo da consciência de todo ser humano: Pai, glorifica teu nome. Então todos nos pusemos de joelhos diante dele. E a luz se fez em todos e a voz do céu falou no coração de cada um vibrando com a emoção que meu rabino nos iluminava. E todos pudemos ouvir a voz do céu: eis que eu o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. E esta voz soa e ressoa e também se multiplica como antes se havia multiplicado em outras formas e seguirá multiplicando-se pelos séculos dos séculos. E nesta multiplicação, ocorrerá a chegada de muitas horas de luz somente quando a hora das trevas oprima o coração do homem. A multidão disse que era a voz de um anjo, mas meu rabino estendendo a mão sobre todos, nos disse: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. E o milagre se fez para sua multiplicação, assim como meu rabino havia multiplicado uma vez os pães e os peixes. Pães para os famintos e peixes para aqueles que, havendo provado o pão, faziam votos de pescadores a fim de glorificar a Deus. E meu rabino novamente nos disse: agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado para fora. E em virtude do milagre que já se havia produzido fora do mundo, nos anunciou sua promessa para todos os tempos. E se eu for levantado da terra a todos trarei a mim mesmo. Com isso nosso rabino nos ensinou o milagre de toda a multiplicação. E cada um de nós sentiu o peso e ao mesmo tempo a glória da lei e a graça de Deus. E cada um soube o que precisaria fazer, pois cada um, ao seguir meu rabino, levava também a muitos dentro de si mesmo. Porém unicamente estarão com ele aqueles que quiserem fazê-lo. 12. Então meu rabino mandou-me antes que ele para Jerusalém, advertindo-me: Judas, não temas aqueles que matam o corpo mas sim aqueles que podem matar a alma. Jerusalém estava agitada por boatos. E minha aparência não era mais a mesma de antes, pois eu havia deixado de ser um fariseu. Por isso meus antigos amigos não me reconheciam nem nas ruas nem nos templos. Mas Nicodemos me reconheceu e falamos sobre meu rabino. Nicodemos estava inquieto pela efervescência política que havia na cidade. Herodes e os seus, como também os zelotes, esperavam a entrada de meu rabino na Páscoa para incendiar a revolta contra Roma. Mas eu expliquei a Nicodemos o que meu rabino havia me explicado, que seu reino não é deste mundo. Um centurião romano, amigo de Nicodemos, suspeitava de meu rabino e me interrogou com grande preocupação, pois queria orientar a conduta do procurador Pilatos. Expliquei-lhe que meu rabino ensinava a adorar o Pai que está nos céus e não a César, e ainda que o César romano também fosse obra do mesmo Pai, o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. O centurião riu de minhas palavras, mas eu deixei em paz. Pois o meu rabino nos havia ensinado a não julgar e no milagre de glorificação do Pai para todos os tempos, preciso era que sua luz caísse por igual sobre justos e pecadores.
Mas meu rabino Nicodemos não compreendia a justiça do Pai, somente a justiça da lei. Mas queria compreender, pois em seu coração o presságio era forte ou o desejo de servir ao Senhor, poderoso. Por isso me pediu que o ensinasse o batismo com o fogo do Espírito Santo. E recordando a luz de meu rabino, disse-lhe, Nicodemos, irmão, o Espírito Santo é santo porque é invisível, inaudível, impalpável fora do coração humano. Mas há quem chega como um perfume para outros com o sabor do leite e do mel que comeram nossos pais, aqueles que sabiam qual era a terra prometida aos judeus. Por isso não se pode explicar o que é o Espírito Santo com palavras deste mundo. Pois é imaculado, e em todas as coisas deste mundo que ele toca recebe a sua mácula. Por isso meu rabino insiste em dizer-nos, bem-aventurados os de coração puro, pois eles verão a Deus. Poderia ser de outra maneira, Nicodemos. Mesmo no entendimento de todo pecador brilha a luz, mas nem todos os pecadores sabem que são pecadores, e por isso nem todos ousam voltar seu rosto para ela. Pois não há luz nem fogo do Espírito Santo para quem não sofre as trevas. E um coração puro há de estar vazio e limpo de tudo, salvo do anelo de Deus que Deus mesmo semeou em nossos primeiros pais. Mas é a luz que a chama, mas a chispa não é menos que a luz. Nicodemos pensou um instante em sua confusão. É preciso que a lei seja guardada pelos anciões de Israel. Como, pois, teu rabino pretende que se semeie no coração das multidões, me disse. E eu respondi, a lei chega aos homens pela graça de Deus, pois antes que o mundo fora, o Pai é. Assim como meu rabino. Antes que Abraão fosse, ele é. Blasfemas, Judas, exclamou Nicodemos. Que a paz do Senhor esteja contigo, Nicodemos. E com teu espírito. E tive que deixar Nicodemos, mas sabia que a luz aumentaria em seu entendimento, pois quando o grande sacerdote também se inquietava pelos feitos de meu rabino, em todos ardia a esperança da liberação. Quando cheguei ao pátio do templo encontrei Caifás. Sabendo que eu era discípulo do Cristo me interrogou, quiséramos obrar com prudência, Judas, me disse. Mas devemos guardar o zelo da tradição para que o povo não se perca. Meu rabino não tem vindo para revogar a lei ou os profetas, mas tem vindo para dar-lhe cumprimento. A ira tomou o seu rosto, e nela havia um reflexo daquela visão na qual todo o milagre já existia e se multiplicava. Vi nesse instante como o rosto de Caifás e mesmo seus pensamentos e seus sentimentos também se multiplicavam nos tempos que haveriam de vir. Pretendes dizer por acaso que não damos cumprimento à lei? Meu rabino tem dito que nem todo aquele que clame Senhor, Senhor verá o reino dos céus, senão aquele que faça a vontade do Pai que está nos céus. E como haveremos de conhecer essa vontade a menos que interpretemos a lei de Moisés aspirando à graça de meu rabino Jesus? E também o deixei. Aquela noite, inquieto, velava orando como nos havia ensinado nosso rabino Jesus, e no meio de minhas orações ouvi sua voz vibrando dentro de meu peito, Jerusalém, Jerusalém, que tendo olhos não vê e ouvidos não ouve. E toda a palavra do profeta é lapidada em ti. E assim é com o homem em seu minguado entendimento. Um dia gritará Hosana e o seguinte, crucifica-o é em tudo isso a verdade, e assim há de ser. Porque na lapidação também há justiça. Pois as pedras se transformam em pão e o pão em Espírito Santo quando se cumpre com a vontade de Deus. Turvo é o meu falar, mas não é turvo o meu dizer, que a luz brilhe no coração do homem para que possa abrir seu entendimento. Recebi consolo em minha agonia, pois vi que parte do homem era Jerusalém na multiplicação milagrosa que conhecia bem. E como havia nela uma luta secreta entre o procurador do invasor estranho e os guardiães da lei de Deus, e como na impiedosa guerra surda entre ambos surgia a dor das multidões de seres que deles dependiam, e como, porque ambos o ignoravam, havia dor e miséria em Israel. Soube nesse momento que meu rabino entraria em Jerusalém. E assim foi. E poucos dias depois entrou montado em um jumento e não sobre um corcel. Vinha em tom de paz e de humildade e não em tom de batalha. Pois era necessário que o homem fosse salvo, e somente podia ser salvo não usando violência, mas deixando-se ver somente por aqueles que têm olhos e ouvidos para ver e ouvir. Anás,
Caifás, o centurião romano que falava por Pilatos e vários fariseus discutiram 3 noites antes da festa da Páscoa. Nicodemo se opôs à violência que buscava Caifás e mandou-me chamar. E quando havia se retirado com o centurião romano, fiquei a sós com Caifás e Anás. Que propósito move a teu rabino, Judas, me disseram. Que o homem conheça a verdade e seja livre, respondi. Ambos sorriram sem ocultar o seu desprezo. É necessário prendê-lo, comentou Anás. Meu coração palpitou cheio de angústia, pois senti o poder de meu rabino urgindo-me a falar. Eu posso dizer onde encontrareis ao Cristo, anunciei. E ambos me olharam com assombro. E nesse instante compreendi como a graça de Deus também obrara em seu entendimento, pois, mais que a meu rabino, eles queriam ao Cristo. E assim agendamos uma entrevista para a noite seguinte. E o comuniquei a Nicodemos. E Nicodemos compreendeu, e seus olhos se encheram de lágrimas, e nelas vi sua compaixão por mim. 7 dias antes da chegada de meu rabino a Jerusalém, dormi em Betânia, na casa de Lázaro, o ressuscitado, e comungamos juntos com Marta e Maria. E nessa comunhão chegou a nós, novamente, a palavra de consolo de nosso rabino, dizendo a cada um no recôndito do próprio coração: fecharam-se seus ouvidos e endureceu seu coração, para que não veem com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Então soube que a multiplicação repetia a alma das coisas, pois estas eram palavras de Isaías. E compreendi como os príncipes dos fariseus também anelavam e acreditavam em meu rabino Jesus, sabendo que ele era o Cristo vivo, mas temiam a ira dos donos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E tudo era como devia ser. Pois novamente nos falou a palavra do Cristo no coração e repetiu: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele só cai, mas se morre, muito fruto dará. E todos sabíamos que a vida do Senhor estava nas mãos de nosso rabino, quem havia vindo a semear para todos os tempos que viriam, como antes dele haviam semeado nossos pais com a lei e os profetas. Mas este fruto era fruto novo. Mas nem todos podiam entender esta palavra. 13. No dia seguinte, 6 dias antes da Páscoa, meu rabino chegou a Betânia. E os 6 dias sucederam repletos de emoção e de vida. Cada dia deixou sua marca no tempo, na multiplicação dos feitos, até o final. E nosso rabino nos amou a todos, até o fim. No 5º dia, de noite, nos levou com ele à sua ceia. E nos disse: hoje é o 5º dia antes da Páscoa. E na Páscoa meu Pai será glorificado. E nos lavou os pés. Mas nem todos ficaram limpos. E no silêncio que seguiu às suas palavras, quando havia inquietude em todos, meu rabino disse: não falo de todos vós, eu sei os que tenho elegido. O que come pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Desde hoje vos digo, para que quando se fizer, acrediteis que eu sou. De certo vos digo, o que recebe aquele que eu enviar a mim recebe, o que a mim recebe, recebe a quem me enviou. Logo, em meio à inquietude de todos, ao perguntar-lhe João quem havia de lhe entregar, anunciou: aquele a quem eu der o pão molhado. E estendendo a mão com o pão molhado me ofereceu, e eu o recebi. E seus olhos me olharam cheios de compaixão, e os meus estavam banhados em lágrimas, pois minha alma estremecia de terror. E nesse instante meu rabino me olhou, e em seu olhar colocou a memória daquela noite no monte, quando me havia levado à esquerda de nosso Pai que está nos céus. E compadecendo-se, me disse: o que tens que fazer, faça logo. E traguei o bocado. E quando tinha tragado, a multiplicação de meus feitos ficaram gravados para todos os tempos. E o tempo urdido nessa noite por meu rabino Jesus chegou a seu fim, porque assim é necessário para a glorificação do Pai que está nos céus. Ao comer o pão molhado nessa noite senti cair sobre mim a barreira do tempo, e o eterno, a plenitude de Deus que eu havia conhecido no amor de meu rabino, não estava mais em meu coração. Meu entendimento se nublou e me vi prostrado de joelhos ante a morte, ou temendo, porque as trevas se estendiam no tempo até que a opressão que o homem sofre em sua queda lhe fizesse novamente clamar e mendigar a luz. E Satanás falou em meu sangue com palavras de fogo: esqueça a luz que foi. E comecei a sentir o que estava por vir.
Então senti que não era mais o dono de meu ser, mas escravo de meu futuro, e sobre minha mente caíram as trevas da terra. E o que eram os reflexos do ser de luz nelas iluminaram com incontáveis sombras, e era uma gama oscilante de cores, porém em nenhuma havia a brancura original. E caí no esquecimento de meu próprio rabino, já não estava mais nele. E não obstante, sua luz caiu ardendo em minhas trevas, mas eu não a podia ver. Então os olhos de meu rabino me olharam e por um instante senti sua piedade em meu próprio coração, mas logo ela se converteu em ira e despeito, pois com o pão molhado se havia diluído toda a plenitude que ele mesmo me havia dado. Acreditei então na morte. E minha amargura se converteu em minha força. E obrei. Mas não obrei de mim mesmo, pois toda a potestade me havia sido tirada para que aquele que tenha olhos veja, e que tenha ouvidos que ouça. Pois nestas minhas palavras não há uma sílaba que não diga algo, nem um verbo que não indique um tempo. Mas nada do que é de meu rabino pertence ao tempo, e suas palavras se repetem agora como em todos os tempos: meu reino não é deste mundo. E por mim mesmo acrescento: este mundo está no reino, mas não como estou eu. Aquilo que do mundo poderia ser do reino, suspenso está, pendurado de um galho, carente de plenitude, sem que o cérebro e o coração toquem o céu, e sem que os pés fendam a terra. Homem de linhagem maia, em 13 partes eis contado o que sei sobre Judas. Até a 9ª caminhou unido pelo amor de Jesus, quem lhe lavou os pés, mas não ficou limpo de tudo, porque na segunda roda do 9 vendeu o Cristo vivo ao mundo e se cumpriu a Escritura. Pois quando Judas chegou com uma companhia e os ministros dos pontífices e dos fariseus, Jesus lhes perguntou: a quem buscais? A eles disseram: a Jesus Nazareno. E ele disse: sou eu. E eles retrocederam e caíram por terra. E pela segunda vez Jesus lhes perguntou a quem buscavam, e pela segunda vez lhe disseram: a Jesus Nazareno. E pela segunda vez ele disse: sou eu, pois se a mim buscais, deixem estes irem. Os enviados do príncipe deste mundo perguntaram 2 vezes, nada a mais. E com isto também se cumpriu a Escritura. Pois os 11 foram salvos. E assim o espírito permanece nos céus, e o corpo na terra. Onde levas a alma? Fim. Vocabulário. Das palavras maias empregadas nos livros 2º e 3º. Ao, Deus, homem divino, Rei, Deus Rei, grande Senhor. Bauche, bebida que se extrai de uma árvore em Yucatán e que se fermenta. Também significa a árvore escondida. Cenote, poço de água subterrânea. O cenote sagrado existiu em Chichén Itzá e era lugar de cerimônias místicas. Cozumel, pequena ilha de frente à península de Yucatán, que significa terra das andorinhas. Atualmente se chama Cozumel. Esta ilha foi indubitavelmente a sede de um seminário ou escola esotérica da cultura maia. DZULES, senhores, este nome se deu aos espanhóis nos primeiros tempos da conquista. Catún, época ou período da cronologia maia. Pequeno século maia, de 20 anos de 360 dias. Kukulcán, grande instrutor divino, serpente com plumas equivalente ao Quetzalcóatl na Oa. Mani, tudo passou. Também é o nome de uma famosa cidade maia que nos tempos da conquista foi sede dos reis Xiu e o último refúgio da civilização maia e de sua cultura religiosa. POH, os que distribuem ou dispersam o jorro da vida. 4 espíritos celestiais. Tzikbentan, palavra que há de obedecer. Saknikte, branca flor. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais,
sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Terceiro livro. 1. Havia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos, príncipe dos judeus. Maia era a sua linhagem, Maia o seu coração. Seus pensamentos eram do Maiabe, não eram pensamentos de barro. Chorava lágrimas vivas. E era austero na virtude para aumentar os tesouros do Senhor, e procurava ser justo, pois consumia-lhe o anelo de fazer viva sua fé. E seu pranto era pranto de lágrimas vivas, como só pode chorar um bem-aventurado que não é rico em espírito e que anseia o espírito que anima a vida no reino dos céus, que é a sagrada terra invisível do Maiabe. E pensava neste espírito que é a chama que pela luz ilumina o santo beijo da princesa Saknicuté, e seu coração dizia, quando pensava nela, porque ele também queria ser ânfora viva para servir a ela, prova-me que teus lábios não foram feitos para ser beijados, e eu te provarei que as trevas são a luz. Santo e sagrado era o anelo deste homem, pois não queria tesouros do céu para si, mas para servir o grande Senhor oculto, ao muito elevado, ao eterno. Por isso Nicodemos também buscou a água viva que havia na taça do Santo Senhor Jesus, pois também havia entendido que o caminho que ele trilhava abrangia um vasto reino dentro e fora deste mundo. E que somente bebendo essa água viva, poderia entender o mistério das 7 gerações, evitar o juízo com 7 palmos de terra encharcada, morrer e renascer. Para entender e conhecer o homem e para vivificar o homem verdadeiro, príncipe dos céus e herdeiro da terra, é preciso entender a harmonia das 7 santas gerações do grande descendente, do muito elevado, o eterno Pai nosso que está nos céus. E neste novo Catum, desde o Oriente tem chegado aos de linhagem Maia a palavra eterna do Norte que não é palavra poente e que não tem sul. Para que seja entendida e logo compreendida pelo cérebro e no coração dos homens da linhagem Maia. É a palavra eternamente verde, e este Catum será o Catum da primavera eterna para uma geração, mas deixará murmúrios nos corações de outras. É a palavra que junta as 24 folhas negras com as 24 folhas amarelas na árvore da vida, e que faz o balsé, fio a fio com que se tece as vestimentas para as santas bodas do céu. Assim pois, o que virá é um gigante da pequena Cozumel, cuja geração é uma árvore de tantas ramas como 8 vezes 3, tem o poder, o amor e o saber de todos os planetas. Por isso são os senhores da terra, mas não são deuses. Porque a sua geração é somente o começo da regeneração e até então de baixo para cima para fazer o do meio, e seu alimento é o alimento do sol. E juntará 12 ramas de folhas negras com 12 ramas de folhas amarelas, e então para ele a árvore da vida será de 4 vezes 3. E virá o palma com o tempo e o alimento do sol. Haverá de estenderem-se as asas do sagrado Kukulkan, a serpente emplumada que o homem há de levantar no deserto, golpeando a pedra na escuridão e acalmando a sua sede com a água do cenote sagrado. Assim terá ele a potestade de Tzikbentan, palavra que é necessário obedecer, pois é a palavra de Aua, o que governa todas as gerações do grande descendente, desde o Catum onde tudo começa a andar em 3. Assim como há 7 grandes gerações no total, criadas pelo muito elevado, o Eterno quando fez o grande descendente, assim em cada geração há pequenos descendentes, e também muitos pequenos descendentes. E em todos há também 7 gerações. E há 7 tempos, 7 medidas, e em cada uma novamente 7. Cada pequeno descendente é parecido com o grande descendente. Pequeno descendente é o homem, e está na 6ª geração, e leva consigo medidas para medir os tempos da 5ª, da 4ª e ainda da 3ª gerações, se da pura água do cenote sagrado faz seu vinho de balsé, se quando come de sua plantação come também a palavra do grande gerador, que disse, eu sou Deus. Como era em Ecalpetê muito antes da chegada dos Dizulis. E como também ocorreu em Ecalpetem, assim também havia ocorrido lá na terra do Maiabe de Jesus, cujo Xixim era Jerusalém. A voz da princesa Saknicuté havia se perdido ali também pela mesma loucura dos sacerdotes.
Havia-se perdido a sabedoria de seus corações e já não havia mais misericórdia em seus cérebros, e sua alma já não comia o alimento do grande sol que ilumina todos os mundos e dá vida a todos os sóis. Muitos eram aqueles que anelavam, e podiam ser contados os que indagavam. Deserto estava esse Maiabe onde a sabedoria. Poucos gigantes haviam na pequena Cozumel, naquele remoto continente. Como agora em Maiapã. Todos queriam servir-se a si mesmos, poucos queriam servir ao Senhor. Nicodemos era um dos poucos. E ardiam, abrasando em seu coração, as sagradas palavras que havia escrito com potestade de Tísico então o santo Senhor Moisés, em seu catum de luz. E estas palavras eram: porque este mandamento que eu te intimo hoje nem te está oculto nem está longe não está no céu para que digas, quem subirá no céu por nós e nos trará e nos representará para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para que digas, quem atravessará o mar para que nos traga e nos represente, a fim de que o cumpramos. Porque muito próximo de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração, para que a cumpras. Olha, eu tenho colocado diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Assim havia escrito o santo Senhor Moisés, pau que comia o alimento do grande sol que ilumina todos os mundos e dá vida a todos os sóis. E estas palavras haviam se escrito no coração de Nicodemos. Mas os homens de seu catum só comiam palavras, e não comiam o alimento do sol nem do grande sol. Não tinham fome e não tinham sede da palavra do Maiabe de sua terra. Mas Nicodemos tinha fome e tinha sede. E indagava. Por isso em seu pranto, repetia em secreto à princesa Saque-Nicoté: prova-me que teus lábios não têm sido feitos para ser beijados, e eu te provarei que as trevas são a luz. A luz tem vindo outra vez pelo oriente na palavra do norte, para que quem ouça veja não tenha poente e não tenha sul, e o eternamente verde, se por sempre em El e El. Indaga pois com diligência, porque o formoso céu do Maiabe está sempre aberto para quem está pronto. E pronto está quem indaga e não desmaia. Assim pois indagou Nicodemos, e seguiu a voz do destino, e viveu seu destino e não fugiu dele. 2. Por seu destino inteirou-se um dia acerca do rabino de Nazaré, Shilom Balambo da Galileia, que falava do grande Senhor oculto chamando-o de seu Pai que está nos céus. Era o santo Senhor Jesus que subia na árvore da vida e ensinava a subir. A voz de seu destino chamou-o secretamente em seu coração, e Nicodemos secretamente foi vir ao Shilom Galileu, porque sabia que nele havia palavra de verdade. Débil era a luz da terra nessa noite, grande era a luz do céu. Grande era a chama de amor no coração do Nazareno, grande era o anelo de luz no coração do fariseu. E foi um fio de luz que se somou ao destino naquela noite, e abriu os véus para que o homem de barro possa empreender o caminho da regeneração. E o rabino Nazareno falou a Nicodemos, e suas palavras caíram incendiadas em seu coração. O que é nascido de carne, carne é, e esta é uma geração. O que é nascido de espírito, espírito é, e esta é outra geração. Não te maravilhes, Nicodemos, que te há dito que é necessário nascer outra vez, porque aquele que não nascer outra vez não pode ver o reino de Deus. E antes disto, era fama em Jerusalém que os discípulos de Jesus haviam repetido suas palavras proclamando que não se pode pôr vinho novo em odres velhos. O que tinha que mudar? Assim se foi essa noite, pensando e pensando Nicodemos. Porque de coração sabia que esse nascer precisava de uma morte, mas que semelhante morte não é a morte dos mortos, senão a dos vivos que sabem que todo homem pode viver, ser ânfora cozida com o fogo do Maiabe e levar nela à medida que queira empregar o grande Senhor oculto. 3. Homem de linhagem maia, dou-te aqui a primeira prova deste novo catum, leva para o verdadeiro homem o sol que te pede, estende-o em seu prato com a lança do céu cravada no meio de seu coração e com o grande tigre sentado sobre ele, bebendo seu sangue. E Nicodemos levou a luz de seu entendimento aos pés de Jesus, e o saber que Moisés era um aguilhão doloroso em seu peito, pois era somente saber, e desde então a garra da sabedoria lhe manteve sujeito. Nicodemos tinha a experiência de muitos anos de uma existência entregada a mostrar aos jovens de seu tempo como deveriam andar nos caminhos do Senhor.
E o rabino de Nazaré lhe havia dito essa noite acerca da geração que há de morrer para poder renascer em outra e assim poder viver. Havia-lhe dito assim: Tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, Nicodemos, te falo daquilo que eu sei que eu sou e dou testemunho do que tenho visto, mas os homens de tua geração não querem receber meu testemunho. E se te digo coisas da terra e não as podes entender, como poderás entender coisas que são do céu? Porque nada subiu ao céu senão o que desceu do céu, e este é o Filho de Deus que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim agora é necessário que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê não se perca, senão que tenha vida eterna. As palavras deste homem verdadeiro aprofundaram a ferida já aberta no coração do fariseu, e no fundo do seu peito indagava: como haverei de fazer, Senhor? E assim começou a morrer seu espírito de fariseu e em sua mente ressoaram as singulares palavras que havia ouvido os discípulos do Galileu dizer: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim começou a atrair sobre ele o beijo da sagrada princesa Saknicuté, que já velava por ele, mas ele ainda não sabia. Seu coração sangrava em abundância porque eram muitos os jovens que concorriam à sua casa para ouvirem a sua palavra. E como ele queria servir ao muito elevado, ao Eterno, em sua consciência ardia o fogo da morte que precede a ressurreição, e em seus ouvidos a palavra do rabino nazareno: Tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Pensou em Judas, o jovem nascido nas longínquas terras de Cariote, em cujo coração ardia também o impulso sagrado que ocultamente acende a princesa Saknicté. Judas havia chegado aos pés de Nicodemos para também aprender a caminhar pelos caminhos do Senhor, que é o caminho do Moabe, e se alimentava com as palavras de seu rabino e se nutria delas, e seu rabino lhe amava e ele amava seu rabino. Pesava o coração de Nicodemos naquela noite. Homem de linhagem maia, eis aqui a segunda prova: o verdadeiro homem quer que vás trazer-lhe os fundamentos do céu, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Moabe, mas sim, aquele que faz a vontade do Pai, o grande Senhor oculto. E o verdadeiro homem sente muita vontade de conhecer os fundamentos do céu, porque a ele é dado juízo. Isto está escrito nas Escrituras da quarta geração. Se tens olhos, verás; se tens ouvidos, ouvirás. Se ainda não os tens, entregando tuas reflexões ao homem verdadeiro os terás. É assim talvez se cumpra para ti a profecia de Shilam Balaam, profecia que alenta a passagem da quinta para a quarta geração, onde eles falam com suas próprias palavras, e por isso nem tudo pode ser entendido em seu significado, porém, está escrito corretamente, tal qual tudo ocorreu. E outra vez será tudo bem explicado, na quarta geração, geração invisível dentro de ti mesmo. Por isso tudo que foi escrito nas Sagradas Escrituras, também está escrito em ti, em tua alma, caso possas ler. 4. Assim disse: Eu, Judas de Cariote, amava meu rabino Nicodemos, quem me ensinava a trilhar os caminhos do Senhor. Servia-lhe como um discípulo digno de Israel deve servir ao seu rabino, e aguardava a minha hora de servir ao Eterno, e em meu coração ardia o amor pela verdade. Mas naquela manhã meus olhos fizeram-me ver que meu rabino Nicodemos não era meu rabino Nicodemos. Em seu rosto vi angústia, e assim pude sentir como seu coração estava ferido, mas não sabia se sua ferida havia lhe causado o mal ou o bem que anelava. No entanto, meu rabino seguia o caminho dos sábios de Naim, conforme a tradição de Hillel. Dispensou essa manhã todos os seus discípulos, menos a mim. Quando fez isso, meu coração se agitou, e pareceu-me que o presságio era obscuro, porque não consegui compreender o que ocorria. Era frequente até então ver rostos decompostos pela ira e angústia entre os fariseus. E Jerusalém era berço de confusão. Pôncio Pilatos, procurador romano, queria para si os tesouros do templo, queria construir um aqueduto pelo qual fosse lembrado por muito tempo. E nas ruas, o povo se agitava em meio de um buliçoso falatório no qual se percebia o ódio por Roma. Um homem humilde, vindo da longínqua Galileia, havia acendido em seu peito uma nova esperança, falando-lhes de liberdade.
e os pátios do templo eram testemunhas mudas por onde seu ensinamento ressoava e os homens recolhiam suas estranhas palavras e os estranhos feitos deste homem que, sendo judeu, profanava o sábado curando enfermos, e não guardava os preceitos de pureza, bebia vinho e comia carne com os publicanos e com pecadores, e dizia que tinha vindo para redimir os pecados e não para condenar os pecadores. E entre aqueles que o seguiam estava Maria, a prostituta de Madalena, e o agente dos publicanos Levi, e estranhos homens que pescavam, e um moço, João, e seus irmãos. Coisas estranhas dizia este rabino, coisas estranhas fazia. Mas aqueles que o amavam diziam, por sua vez, que o que ele ensinava fazia doce o amargor das lágrimas do coração e que os sábios de Naim, os mais eruditos e puros da terra, falavam em suas palavras tesouros ocultos de Hillel, maravilhas do Talmud. Mas não podiam entender suas ações, pois para eles todas as ações haviam de ter por fundamento o temor de Deus. E eis que este rabino havia dito, tanto ama Deus ao mundo que ha mandado seu Filho unigênito para que seja salvo, e não para condená-lo. Estranhas palavras nas quais não havia nenhum temor. E também havia dito, amarás a teus inimigos. Havíamos, pois, de amar os inimigos de Israel. Nas sábias palavras da lei de Moisés, meu rabino Nicodemos nos havia repetido as tradições de nossos pais, mas eis que este rabino da longínqua Galileia não as apoiava em nenhuma escritura, e proclamava ante o povo e os doutores da lei, esquadrinhai as escrituras, porque antes que Abraão fora, eu sou. Nessa manhã, quando adverti a angústia no rosto de meu rabino Nicodemos, o presságio me disse que o que ocorria era por causa deste Nazareno que anunciava o batismo com fogo do Espírito Santo. Judas, me disse meu rabino, tu tens vindo desde as terras de Cariote a beber os mandamentos do Senhor e a trilhar por seus caminhos segundo a tradição. Eu guardava silêncio. Judas, tende piedade de mim, continuou meu rabino Nicodemos. Me consome a dúvida, sou um homem de coração atribulado. Não estou seguro de que meu saber seja bom, não estou seguro que te esteja ensinando a trilhar pelos caminhos do Senhor. Graves palavras estas que me disse meu rabino Nicodemos. Graves, porque na austeridade de sua virtude muito era o que exigia de nós, os que havíamos chegado até ele, para estudar com diligência a verdade da Torá. Graves palavras para este homem, o alto membro do Conselho dos Anciões em Jerusalém, homem erudito e puro, e respeitado e amado. Contive o alento para não responder, e vi a palidez em seu semblante e o tremor em suas mãos e a consumação de seu espírito. Temos perdido o fio que conduz à verdade, me disse. E citou aquelas palavras de Moisés que como fogo ardiam em seu coração, e me contou a entrevista da noite anterior e como as palavras do rabino Nazareno haviam aumentado a sua sede e a dor por sua vez. E o rabino Nazareno também lhe havia dito, só quem crê haver perdido o fio que corre através dos tempos tem o verdadeiro fio em suas mãos, e quando encontre sua alma, não a perderá. Que estranho mistério e paradoxo continham estas palavras. Protestei com veemência, porque ao citá-lo meu rabino Nicodemos havia acendido a dúvida no mais fundo do meu peito, e eu sofria e não queria mais tribulações. Por isso tinha ido até ele, para encontrar refúgio e abrigo em seu ensinamento, e assim poder ter um fio sempre sujeito em minhas mãos. Falamos disto durante muito tempo, mas ele me observava compassivamente, e terminou dizendo, em tua veemência existe temor ao destino, Judas. Vem comigo, iremos juntos ouvir a este estranho rabino. E já era notório em toda Jerusalém que este estranho rabino havia expulsado os mercadores do templo, açoitando suas espaldas com um látego e chamando-os de ladrões que haviam convertido a casa de seu pai em um covil. Eu protestei ante meu rabino Nicodemos, pois os mercadores permitiam cumprir com as demandas do sacrifício. Guarda tua língua, Judas, me disse. Pois em sua austeridade meu rabino havia colocado uma cerca na maledicência, e não era como outros fariseus que se entregavam à censura e à murmuração. É preciso que encontremos o fio de nossos pais, disse. Porque naquelas palavras que à noite queimaram meu coração o rabino Nazareno me disse a verdade,
Não pude suportar estas palavras, meu coração se agitou com violência e a meus olhos chegaram rios de lágrimas e senti a dor de meu rabino como se fosse minha. Eis que, me dizia, eis que meu rabino se diz em trevas, quais não serão, pois, as minhas? Quais serão, pois, as da juventude de Israel? Meu rabino, luz das luzes, refúgio de nossa juventude, me disse que também está em trevas e já não terá mais uma resposta precisa para dissipar nossas dúvidas e me abandona no meio de uma multidão de estranhos sentimentos. E me senti perdido como uma criança de peito a quem sua mãe abandona para ocultar sua vergonha. 5. Marchamos juntos, em silêncio, em direção ao templo. E ao chegar aos pátios não foi difícil encontrar o rabino Nazareno. Rodeava-lhe uma multidão e nela também havia alguns fariseus. E o silêncio que encontramos estava repleto de ameaças. Muitos na multidão abriram passo para que meu rabino Nicodemo se aproximasse, pois todos o conheciam e o estimavam como um homem de virtude e saber. E vi o rabino Nazareno. Pôs sobre nós seus olhos, em silêncio. E neles brilhava um estranho fulgor, mas seu rosto era sereno e forte quando pôs seu olhar em mim. Acreditei notar nele uma mensagem especial que me mandava sua alma, e senti que sua alma sorria e a minha também, e senti que nesse olhar ele me saudava com uma boa-vinda, como somente dá a quem tem estado separado durante muito tempo de um ser que ama. Houve alegria em meu coração, mas meu pensamento permanecia turbado. Soube neste mesmo instante que este estranho homem seria meu rabino, e que eu também sentaria a seus pés para beber de suas palavras, então sentia uma dor aguda em meu coração que significava que eu haveria de deixar meu rabino Nicodemos para ir junto deste estranho profeta que procedia da distante Galiléia de onde nada de bom poderia vir. Houve ainda mais angústia em meu coração. Uma hora antes meu rabino havia me deixado tal qual uma criança abandonada às suas próprias trevas, perdido o fio o qual pensava encontrar aos seus pés. E eis que o Nazareno me dava sua silenciosa boas-vindas, e por um instante pensei que ia perder-me nele com ele. Foi só uma olhada, mas ela me mostrou um destino que se expandia de uma estranha forma, impossível de descrever com palavras. Intuí um destino que não corria na largura, nem na altura e nem no comprimento, senão que fazia destas três proporções uma distinta proporção na qual estavam todas as demais. E era um estranho mundo no qual me sentia perdido. Porque por um instante não tinha sido eu, senão o rabino que me olhava, e tive medo, e meu coração se turvou e logo voltei a ser eu mesmo e olhei-o. E também me olhou, e desta vez sua alma sorriu dentro de mim e me senti perdido. Foi uma estranha experiência desta manhã. Voltei meus olhos para meu rabino Nicodemos para implorar seu auxílio, mas ele havia se afastado de mim e estava ouvindo alguém que lhe explicava o incidente do momento. Mas eu poderia jurar que estávamos todos vivendo nesse lugar há séculos. Responde, disse um fariseu ao Nazareno. Meus olhos se fixaram no estranho rabino, vi-o traçar um círculo na terra, com a ponta do pé, e nele envolveu a mulher que estava ao seu lado e em quem eu não havia reparado todavia. A mulher estava envergonhada, mas o círculo que o rabino havia traçado na terra envolveu a ela também. E ainda agora juraria que nada poderia penetrar nele. O ambiente estava tenso, impregnado de ameaças. E eu me propunha a defender o Nazareno porque ouvi às minhas costas palavras de impaciência e de maldade, mas ele me acalmou com seu olhar sereno e da mesma maneira que antes havia agitado meu coração agora o acalmava. E fiquei quieto, em paz, esperando. E o Nazareno, fixando seus olhos nos fariseus, disse, se a haveis surpreendido no ato, e constatais seu adultério, eu digo, lapide-a conforme a lei. Correu um murmúrio nervoso de triunfo entre a multidão. A mulher tremeu de temor e de seus olhos caíram duas lágrimas aos pés desse homem cuja palavra havia vibrado íntegra e suave no meio da multidão. Mas o murmúrio logo se apagou, porque o rabino Nazareno voltou a olhá-los e os silenciou. Mas que atire a primeira pedra aquele que, entre vós, se considere livre de pecado. Grande e temível foi o silêncio que seguiu a esta palavra. Porque no coração de todos os judeus o pecado estava sempre vivo, e diariamente tinham que recorrer aos